Quinta-feira, 29 de junho de 2023. Começa agora o Pix News. Veja os destaques dessa edição. Esquadrão das Cabras contra as ervas daninhas. Mais de 600 animais são utilizados na operação. 16 policiais penais são sequestrados no México. Mais de 1.000 agentes buscam os desaparecidos. Desemprego em abril atinge menor patamar do Brasil. Índice é considerado o melhor em 8 anos. Prefeito de Tubarão, Juarez Ponticelli, preso na Operação Mensageiro, deixa a prisão nesta quinta-feira. Todos no jogo. Governador do Rio Grande do Sul lança o programa esportivo para pessoas com deficiência intelectual. Santa Catarina, levada a sério, chega no Alto Vale do Itajaí. Governador anuncia novos investimentos para a região e entrega novas viaturas. Ministro da Infraestrutura visita obras do contorno viário da Grande Florianópolis e garante inauguração em dezembro deste ano. E você vai ver ainda, Comprão chega ao sul de Santa Catarina, inaugurando a primeira loja em Garopaba. Está sendo um sucesso já e acredito muito que Garopaba precisava de um mercado desse. Essas e outras notícias a partir de agora, no Pix News. Olá, obrigado pela companhia. O ministro dos Transportes, Renan Filho, esteve em Santa Catarina visitando as obras do contorno viário da Grande Florianópolis, juntamente com autoridades políticas locais. Ele garantiu a inauguração da obra para dezembro deste ano. O ministro dos Transportes, Renan Filho, vistoriou na última terça-feira as obras do contorno viário da Grande Florianópolis. Além da visita, o ministro fez importantes anúncios de obras de infraestrutura que irão beneficiar outras localidades estaduais. Ele disse estar otimista com a conclusão dos trabalhos. Esta, que é a maior obra de infraestrutura rodoviária do Brasil, tem previsão de inauguração para dezembro deste ano. Renan também recebeu várias demandas de moradores do local próximos à obra. O ministro destacou a parceria da bancada catarinense com o governo federal na busca por melhorias do estado. Dos 50 quilômetros de extensão, 80% da obra já está concluída. A vice-governadora Marilisa Boin destacou a importância da obra para o estado e a felicidade de ter certeza da conclusão por se tratar uma obra esperada por muitos anos. Eu estou maravilhada, muito satisfeita e agradecida ao ministro por essa obra que nós já aguardamos por tantos anos e agora estar aqui vendo ela sendo terminada e com a certeza de que em dezembro a gente possa inaugurar, é uma felicidade sem fim. Hoje pegamos um grande congestionamento pela frente e a gente viu da necessidade que nós temos, porque Santa Catarina é um estado que cresce muito e precisa de mobilidade. Nós temos aí 5 portos e precisamos de rodovias eficientes para que a gente possa distribuir o nosso produto direto nos nossos muros. Então, assim, gratidão mesmo por essa obra estar sendo terminada, que vai ser assim uma grande aquisição e uma grande evolução para o nosso estado de Santa Catarina. Daqui 4 anos nós teremos um estado completamente diferente se nós continuarmos, senhor ministro, construindo obras dessa grandeza. E o desemprego atingiu em abril o menor patamar em 8 anos. De acordo com o IPEA, a taxa de desocupação chegou a 8% no mês. A taxa de desocupação, que mantinha relativa estabilidade em torno de 8,5%, voltou a recuar com mais força no último bimestre, atingindo em abril o patamar de 8% na série desnacionalizada. Esse é o menor nível em 8 anos. Os dados foram calculados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada a partir da série trimestral da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, do IBGE. A melhora de algumas variáveis ligadas aos rendimentos, subocupação e desalento confirmaram esse cenário mais otimista para o mercado de trabalho.
Em abril, na comparação com o mês anterior, a população ocupada apresentou a quarta expansão consecutiva, com aproximadamente 99,2 milhões de pessoas. Segundo a análise, o recorte setorial mostra que o crescimento da ocupação tem ocorrido de forma generalizada, mas com diferente intensidade. Nos últimos 12 meses, encerrados em abril, todos os setores tiveram criação de empregos, com destaque para o comércio, os serviços administrativos, a indústria de transformação e a construção civil. O governo do Rio Grande do Sul lançou nesta semana um programa voltado para pessoas com deficiência intelectual. O governo do estado do Rio Grande do Sul lançou na última quarta-feira mais uma iniciativa em prol da inclusão, o programa Todos no Jogo, um projeto esportivo voltado para pessoas com deficiência intelectual, como autismo e síndrome de Down. Os recursos a serem viabilizados somam cerca de R$2 milhões, com o objetivo de ajudar projetos que proporcionem melhor qualidade de vida e sejam objeto de inspiração e superação aos desafios para toda a sociedade. O projeto Todos no Jogo consiste na abertura de um edital de chamada pública para selecionar os projetos a serem beneficiados pelo governo. A gestão do programa será da Secretaria de Esporte e Lazer. Estiveram presentes na solenidade o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, o secretário de Esportes estadual, Danley de Deus, autoridades e atletas. Ao final da reunião, o governador interagiu com atletas e alunos com deficiência intelectual que já participam de projetos esportivos. Recurso público disponibilizado para apoiar projetos esportivos para pessoas com deficiência intelectual. Então, R$2 milhões disponíveis para ajudar esses projetos que tocam na vida dessas pessoas, melhorando a qualidade de vida delas, as pessoas com deficiência intelectual, mas também ao ajudar cada uma delas, trazem casos de inspiração para toda a nossa sociedade, né, de superação dos desafios. E um parque centenário dos Estados Unidos achou um jeito curioso para solucionar o problema de plantas invasoras. Para isso, contratou uma equipe bem inusitada. Neste parque, o controle de ervas daninhas é feito pelas cabras. O trabalho desse verdadeiro esquadrão é acabar com a vegetação invasora em uma área de 2,5 hectares de um parque municipal centenário do Texas, no sul dos Estados Unidos. A tarefa deve levar cerca de 2 semanas para ser concluída. As plantas que tentamos eliminar são aquelas como o ligustrum, um arbusto que precisa de muita água. A água é consumida por essa planta invasora em vez de ir para os carvalhos mais velhos, que é o que realmente o parque protege e possui na área. As cabras são treinadas por vários meses desde o nascimento para que saibam o que devem comer. Elas estão acostumadas com a comida natural e não com forragem ou alfafa. Os animais também aprendem a se manter em grupo e a respeitar a cerca de proteção colocada ao redor da área onde trabalham, para evitar predadores. É muito mais ecológico ter cabras aqui do que grandes máquinas ou herbicidas. Como estão tão perto do rio, não seria seguro usar veneno de qualquer tipo, porque eles correriam para o rio. Além disso, é muito mais divertido. Eu corro muito aqui e levo meu cachorro para passear de vez em quando. Há muito mato por aqui. Seria bom ver isso um pouco mais limpo. Estou muito feliz em ver essa turma aqui fazendo seu trabalho. Como todos os trabalhadores, as cabras têm momentos de descanso. Caso adoeçam, são substituídos por um dos 600 integrantes da equipe e, ao completarem 11 anos, entram em um plano de aposentadoria. Um dia após o sequestro de 16 funcionários da polícia no estado mexicano de Chiapas, o presidente Andrés Manuel López fez um pronunciamento à imprensa. Segundo o chefe do executivo mexicano, não vai haver impunidade para os criminosos. Mais de 1.000 agentes de segurança foram mobilizados para resgatar 16 funcionários da polícia que foram sequestrados na terça-feira no estado mexicano de Chiapas. Nesta quarta-feira, o presidente Andrés Manuel López Obrador comentou o caso em sua habitual coletiva de imprensa.
A instrução é resgatar, e claro, com vida. Foi o que dissemos, àqueles que foram sequestrados. O presidente também destacou que as vítimas são funcionários de um presídio e que, aparentemente, o motivo do sequestro é um confronto entre grupos criminosos, o que considerou injustificado. E dizer aos criminosos que não vai haver impunidade, para que eles não pensem que é como antes. A imprensa local divulgou um vídeo que supostamente mostra os funcionários em cativeiro. Um deles afirma que o grupo está muito bem e que seus captores exigem a renúncia ou destituição de 3 funcionários de segurança de Chiapas como condição de sua libertação. Outras gravações que circulam nas redes sociais mostram o momento do sequestro, executado por um comando armado. Segundo as autoridades estaduais, 2 suspeitos foram presos. O Tribunal Superior Eleitoral suspendeu, nesta quinta-feira, pela segunda vez, o julgamento que pode deixar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível por 8 anos. O adiamento se deu depois do voto do ministro Raul Araújo, que não viu crime na conduta do ex-presidente, ao reunir-se com embaixadores para falar sobre fragilidades das urnas eletrônicas apontadas em investigação do próprio TSE e da Polícia Federal. Mesmo com o voto favorável de Araújo, o placar para condenar Bolsonaro está em 3-1. O julgamento será retomado na sexta-feira. Semana passada, o julgamento já havia sido suspenso depois da leitura do relatório do ministro Benedito Gonçalves, o primeiro a votar pela condenação do ex-presidente. E você vai ver a seguir: prefeito de Tubarão Juarez Ponticelli, investigado na Operação Mensageiro, é solto nesta quinta. Santa Catarina levada a sério chega na região do Alto Vale do Itajaí. Novas viaturas foram entregues. E Rede Coque chega ao sul de Santa Catarina. Primeira loja é inaugurada em Garopaba. Somos a JJ Hotels Group. Com uma equipe especializada, vamos ajudar o seu hotel ou pousada a crescer nas vendas. Cuidamos de toda a parte de marketing e central de reservas, para que o seu hóspede tenha um atendimento privilegiado e a atenção que ele merece. Além de uma experiência de 10 anos no mercado, contamos com os melhores sistemas para o controle da sua hospedagem. Você se preocupa em receber os seus hóspedes, nós nos preocupamos em levar eles até você. Somos emoção e razão. Somos humanos e tecnológicos. Nós somos apaixonados pelo que fazemos. Esta é a nossa vocação. Hospital Veterinário Vital. Unidade Laguna, Unidade Imbituba, Garopaba. Estamos de volta, agora são 20h14. E magistrados britânicos declararam ilegal o projeto do governo de enviar migrantes ilegais para Ruanda. Anunciado em 2022, o plano causou uma batalha judicial e nem começou a ser implementado. A Justiça Britânica declarou nesta quinta-feira ilegal o polêmico projeto do governo conservador para enviar a Ruanda, a mais de 6 mil quilômetros de distância do Reino Unido, os demandantes de asilo que chegam sem documentos ao país. 3 magistrados do Tribunal de Apelação de Londres revogaram a decisão precedente com a alegação de que Ruanda não pode ser considerado um terceiro país seguro. De acordo com os juízes, as deficiências do sistema de asilo do país africano são um risco real de que os refugiados sejam devolvidos ao país de origem e sofram perseguições ou tratamento desumano. Ainda cabe recurso. O governo de Ruanda afirmou que discorda da sentença e destacou que, apesar da decisão, segue plenamente comprometido em fazer o acordo funcionar. O controverso projeto, anunciado em 2022 pelo então Premier Boris Johnson, foi inicialmente bloqueado pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos, o que obrigou o governo a abortar a decolagem do primeiro avião em junho do ano passado.
Desde então, o plano é alvo de uma batalha de recursos judiciais no Reino Unido e ninguém foi deportado até o momento. Assim como os antecessores, o primeiro-ministro conservador britânico Rishi Sunak, neto de imigrantes indianos, considera uma prioridade reduzir a imigração do Reino Unido, uma das grandes promessas do Brexit. Mais de 45 migrantes chegaram de maneira irregular às costas da Inglaterra em 2022, um aumento de 60% na comparação com 2021. O Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos emitiu um alerta essa semana após a confirmação de 5 casos de malária. Estas são as primeiras infecções locais da doença no país em 2 décadas. Os Estados Unidos registraram os primeiros casos de malária em 20 anos. O Centro de Controle de Doenças informou esta semana 5 diagnósticos da doença, 4 na Flórida e 1 no Texas. As infecções transmitidas por mosquitos nos 2 estados não aparecem estar relacionadas. As autoridades disseram que os outros possíveis casos estão sendo investigados e pediram à população que elimine a água parada, onde se formam os criadouros de mosquito. O órgão esclareceu que, apesar desses casos, o risco de transmissão local da malária permanece extremamente baixo nos Estados Unidos. A última infecção local por malária no país foi detectada em 2003, quando 8 casos foram identificados em Palm Beach, na Flórida. Quase todos os casos de malária nos Estados Unidos são importados por pessoas que viajam para países onde há transmissão da doença. O enviado do Papa à Ucrânia se encontrou com a comissária russa, que é alvo de um mandado de prisão pelo Tribunal Penal Internacional. A corte investiga a suposta deportação ilegal de menores ucranianos. O enviado do Papa para a paz na Ucrânia, o cardeal Mateusz Zuppi, se reuniu nesta quinta-feira em Moscou com a comissária russa para a infância, Maria Lvova-Belova. Ela é alvo de um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional pela suspeita de deportação ilegal de menores ucranianos. A autoridade russa divulgou no Telegram várias imagens com o cardeal italiano e disse que eles conversaram sobre questões humanitárias ligadas às operações militares e à proteção dos direitos das crianças. Tanto ela quanto o presidente Vladimir Putin estão sob mandado de prisão do TPI desde março, que os considera suspeitos do crime de guerra de deportação ilegal de menores ucranianos durante a ofensiva russa no país vizinho. Moscou rejeita as acusações e diz que salvou as crianças dos combates e implementou procedimentos para reuni-las com suas famílias. A Ucrânia considera que pelo menos 20 mil menores foram levados ilegalmente para a Rússia. Tensão e temor de surto social na França após a morte de um jovem baleado por um policial. Foram registrados novos confrontos e distúrbios em Paris e várias cidades francesas. O governo da França fez um apelo nesta quarta pela calma no país. A noite foi marcada por distúrbios na região de Paris, em particular em Nanterre, com carros incendiados e confrontos com policiais. A violência ocorre depois da morte de um jovem baleado por um policial. A morte comoveu o país e foi condenada por autoridades, políticos e celebridades, como o presidente Emmanuel Macron e o astro de futebol Kylian Mbappé. O governo da França fez um apelo nesta quarta-feira por calma. Fontes policiais indicaram inicialmente que um agente abriu fogo quando o motorista tentou atropelar 2 agentes na terça-feira, na região de Nanterre. Porém, um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um agente aponta uma arma para o motorista e atira queima-roupa quando ele acelera com o veículo. A fuga do jovem terminou alguns metros adiante, quando o carro bateu contra um poste. Ele morreu pouco depois de ter sido atingido por um tiro no tórax. O agente de 38 anos que atirou está sob custódia da polícia como parte da investigação de homicídio doloso. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina determinou nesta quinta-feira que o prefeito de Tubarão, Juarez Ponticelli, seja solto e faça o uso de tornozeleira eletrônica. Ele estava preso desde fevereiro, quando foi detido na 3ª fase da Operação Mensageiro, que apura a suspeita de fraude em licitação e corrupção ativa e passiva.
organização criminosa e lavagem de dinheiro no setor de coleta e distribuição de lixo em cidades catarinenses. A decisão é da 5ª Câmara Criminal. Além dele, Darlan Mendes da Silva, funcionário da Prefeitura e também réu por suspeito de envolvimento no esquema, foi solto com medidas cautelares. Ele está proibido de adentrar na Prefeitura. Já o vice-prefeito Caio Tokarski, que também responde ao processo, teve o pedido de liberdade negado e seguirá preso preventivamente. O prefeito de Capivari de Baixo, Dr. Vicente, também continuará preso. Hoje foi realizada mais uma visita às associações de municípios de Santa Catarina pelo governador Jorginho Melo e equipe. O encontro foi realizado em Rio do Sul. O programa Santa Catarina levado a sério desta vez foi realizado no Alto Vale do Itajaí, onde o governador e membros do governo se reuniram com a maior associação de municípios, com 28 membros. Na oportunidade, foi anunciado investimentos que serão realizados na região. Entre eles estão os mais de 286 milhões de reais por meio da Casan. Esses recursos serão utilizados em melhorias nos serviços de água e tratamento de esgoto. Também foi anunciado a abertura de licitação para a contratação de uma empresa que irá executar obras de melhorias no aeroporto de Lontras. O custo estimado para a construção de cerca patrimonial e drenagem pluvial é de 1,8 milhões de reais. A Polícia Civil da região também recebeu novos equipamentos para atender às demandas das cidades. 14 novas viaturas descaracterizadas foram distribuídas entre os municípios. Nesse primeiro momento, 15% da frota está sendo renovada, são aproximadamente 300 viaturas que estão entrando na frota da Polícia Civil para o combate ao crime. Viaturas qualificadas, com motor potente e com uma estrutura que nos mantém na vanguarda do combate ao crime. Além disso, há um investimento tecnológico muito forte de computadores, são quase 30 computadores aqui, não são computadores básicos, são computadores mais qualificados, inclusive com 2 telas, onde o policial consegue trabalhar de melhor forma. Além disso, nós acabamos também fazendo a entrega de webcams qualificadas para que os depoimentos possam ser tomados de forma audiovisual. Então o policial não perde mais tempo digitando o documento. Ele grava o depoimento da pessoa, que garante uma fidedignidade de forma muito mais rápida. Então esses instrumentos fazem com que a Polícia Civil acabe virando sua chave, dando uma guinada de 180 graus, visando aí o combate à criminalidade. O governador iniciou hoje a conversa com os 28 prefeitos da região do Alto Vale do Itajaí. As reuniões devem se estender até amanhã. Jorginho também atendeu a imprensa local. Entre os assuntos discutidos, ele falou sobre o marco temporal das terras indígenas, que impacta diretamente o estado catarinense. O índio não quer mais terra, ele quer contrapartida, ele quer conforto. E isso nós temos que ser parceiro deles para oferecer isso. O que adianta demarcar? Se demarcar em Santa Catarina uma terra indígena é uma tragédia. Lá no Mato Grosso é diferente, tem um fazendeiro, 2 que pode ser atingido. Aqui você desmancha uma cidade, que é o caso de Cunhaporã. A metade da cidade viraria área indígena. A BMW em Araquari vira área indígena. Então isso é impraticável, isso é um ato insano. Então por isso que eu fui muito a Brasília, falei com o Supremo, com 5 ministros. E a gente está fazendo um entendimento para não mexer no marco temporal. Não mexer. Tem a questão em Ibirama, nós temos que resolver com outras contrapartidas para não deslocar os agricultores. Isso seria uma tragédia. O Grupo Coque inaugurou hoje a loja de número 57. A nova filial, com a bandeira atacadista, foi aberta em Garopaba. Uma inauguração que já era esperada por muitos moradores em Garopaba e municípios vizinhos. O Comprão Atacadista abriu a primeira loja na capital catarinense do surf. Uma mega estrutura com ambiente agradável, bons preços, grande variedade no mix de produtos, além, é claro, de muita qualidade e frescor nos perecíveis. Estávamos todos nós esperando por essa abertura de hoje, né? E está sendo muito especial. Pelo menos para mim, para minha família. Está sendo um sucesso, né? Hoje na inauguração
Está sendo um sucesso já e acredito muito que Garopaba precisava de um mercado desse. Eu moro há 1 ano e meio aqui, então a gente sempre esperou por um momento que tivesse algum diferencial, concorrente, digamos assim, também. Porque os preços também sempre nos preocupou. E eu estou vendo que está super valendo muito a pena. A qualidade, os valores, estou vendo que vale muito a pena. As frutas estão encantadoras, os valores da mercadoria, enfim, a qualidade é o que a gente esperava. Uma loja ampla, com um mix de mais de 8 mil produtos. Temos um hortifruti com um frescor acima da média. Temos o setor de açougue com carne fresca, temos padaria. Enfim, é um conjunto de diferenciais, uma adega com vinho, muita bebida, muitos volumes. Então são vários atributos que compõem vantagens em relação para comprar aqui no Comprão. Grupo Coque é a maior rede de supermercados de Santa Catarina e a 13ª do país. A empresa emprega mais de 8 mil pessoas. Só nesta mega loja de Garopaba serão mais de 150 empregos diretos e outros 400 indiretos. É uma empresa que vem crescendo bastante nos últimos tempos. É uma empresa que tem mais de 8 mil colaboradores, 57 lojas, sendo delas 20 da bandeira Super Coque e também 37 lojas da bandeira Comprão. Então é um grupo que vem crescendo, vem se destacando aqui no estado de Santa Catarina. Flávio aproveitou a chegada do Comprão na cidade para trocar de emprego. Segundo ele, as condições oferecidas são muito favoráveis. Nunca tinha entrado em uma empresa tão acolhedora, vamos dizer assim, né? Foi muito bom essa oportunidade, valeu muito a pena ter arriscado, né? Dado esse passo para frente e estou muito feliz. Espero crescer na empresa, avançar, ter novos cargos e traçar minha carreira aqui dentro da rede. O Grupo Coque é uma empresa, por mais que ela cresça, ela procura manter os valores, manter a cultura Coque. E nesses valores, essa cultura está enraizado, por mais que a gente cresça, ter um atendimento diferenciado, ter um ambiente de trabalho legal. Isso faz com que o cliente se sinta bem dentro da loja. Com uma estrutura moderna, a mega loja fica localizada na Rua Ismael Lobo, no centro de Garopaba. A rede ainda pretende inaugurar outras lojas em breve na região. Pretendemos inaugurar este ano 10 lojas. Essa é a terceira que a gente está inaugurando e nós temos mais 3 lojas para inaugurar aqui na região sul, sendo 2 lojas em Bituba e uma loja em Laguna. Então, somente este ano serão inauguradas aqui na região sul 4 lojas da marca Comprão para fortalecer a marca Comprão aqui no sul do estado. E o Pix News de hoje fica por aqui. Você pode rever essa edição daqui a pouco no nosso canal no YouTube. Mais informações no nosso site pixtv.com.br. Obrigado pela companhia, uma boa noite e até amanhã.